Olá, boa noite pessoal. Vamos esperar aqui o pessoal entrar para mais um episódio do Melhores do Mês, onde eu vou mostrar os livros que foram sucesso aqui no mês com as crianças. Boa noite pessoal, o pessoal já entrando, Luana, Thaís. Eu sou cegueta, gente, eu tenho que apertar os olhos assim, para conseguir enxergar os negócios. Carolina, boa noite pessoal. Araceli! Oi, Araceli! Tudo bom? Araceli, eu tenho novidades, viu? Se bem que você já sabe. Eu vou dar notícias aqui sobre o meu marido no final da live, notícias muito boas, graças a Deus. Mas a Araceli já soube em primeira mão. Pessoal, eu não vou enrolar vocês porque eu sei que é muito irritante quando a gente quer ver uma coisa e a pessoa fica falando e não entra no assunto. Então eu vou primeiro mostrar pra vocês os livros, tem muita novidade, tem muito livro aqui que eu nunca mostrei. E depois eu vou falar, né, dar notícias aí sobre o meu marido. E tive que aplicar esse filtrinho aí porque a luz aqui tá meio baixa, então sem filtro tava estranho. Bom, as idades das crianças aqui são 3 anos e 5 meses. Gente, eu sempre me enrolo, eu não sei se... Peraí, 3 anos e 6 meses, 2 anos e 5 meses e 9 meses, tá? Então, os livros que eu leio com a minha filha de 3 anos e 5 meses atendem perfeitamente a crianças de 4, 5 anos. Então, se você tem filhos nessa faixa etária, você vai aproveitar tudo que eu passar aqui. E sem falar que, como eu tenho 3 filhos, né? É claro que o mais novo ouve as leituras do mais velho, né? O mais velho ouve as leituras do mais novo. Não tem essa necessidade... Oi, Karen, boa noite. Não tem essa necessidade de se apegar muito à faixa etária. Mas a faixa etária é um parâmetro, né? Uma noção. Eu diria que é especialmente importante para você não apresentar livros muito avançados para criança, né? Mas então é isso, vou começar. Em algum episódio anterior eu já tinha mostrado o do Léo e a Baleia, né, que é um livro muito, muito querido aqui em casa. E esse aqui é uma continuação, é o Passarinho da Vovó. Gente, eu fiquei, eu não sei quantos dias seguidos as crianças só queriam esse, tá? Então, como é que funciona aqui a dinâmica? É mais ou menos assim, eu expliquei em algum momento... foi na aula ao vivo do curso. Eu expliquei que, no atual momento, eu dei uma parada com o rodízio de livros e eu deixei muitos livros à disposição lá na sala, de modo que as crianças possam ficar mais à vontade para escolher os livros. Só que, curiosamente, nós lemos 12 livros no mês. Assim, que era já o que a gente fazia no rodízio. Então, acho que a gente já se habituou tanto a essa rotina que, mesmo eu não tendo a intenção de fazer rodízio, a gente acabou, né, lendo a quantidade de livros que a gente lia antes. Então, ao todo aqui vocês vão ver 10 livros, mas é claro que ali na sala tem outros, né, que eu li menos e tudo, ou que as crianças não se apegaram tanto, então eu não vou mostrar, eu só vou mostrar esses 10. Então, esse aqui é a continuação do Léo e a Baleia. Não precisa necessariamente ler Léo e a Baleia antes, tá? Porque a história começa de uma forma que o autor apresenta o Léo, né? Ele explica quem é o Léo, que o Léo mora com o pai e tudo. Então, é um livro muito lindo, tá? É lindo mesmo, as ilustrações, eu sou apaixonada nas ilustrações desse Benji Davis aqui. Vou mostrar pra vocês. O meu menino de 2 anos e meio e a minha menina de 3 anos e meio amam. Então, eles moram na praia e o pai leva o Léo pra passar as férias com a vovó. E a vovó é uma vovozinha aventureira, né? Olha essas ilustrações, gente, olha. Dá pra você viajar muito, assim, né? Aqui o Léo entra num rochedo, né? Ele vai passear pela praia e a maré sobe, e aí ele fica ilhado, né? Deixa eu só pegar mais uma imagem para quem não conhece ainda. Olha que bonito. É muito... Olha que sensação de aconchego, assim, na simplicidade. É muito bonitinho.
eu quero pegar uma imagem aqui de uma piscina natural, de um coral. Eu lembro quando eu fui a Fortaleza, a gente visitou um lugar parecido com esse aqui. Era no meio do mar, assim, muito legal. Então, o passarinho da vovó, muito bom. Esse foi, no começo do mês, né, foi o que as crianças logo se apegaram a ele, aí eu fiquei vários dias lendo várias vezes ao dia esse aqui. Logo depois foi a fase desse aqui, Os Cabritos Cabritões. Isso aqui é um conto de fadas, é um conto de fadas do... Melhor dizendo, não é um conto de fadas, é um conto folclórico, né? Os contos de fadas são contos folclóricos, só que em inglês vocês vão encontrar várias edições com ilustrações melhores, né? Que eu não gostei muito das ilustrações desse aqui, mas é uma das melhores edições que eu achei em português. The Three Billy Goats Gruff. The Three Billy Goats Gruff. Quem gostar de pesquisar livros em inglês para ver uma boa edição, pode pesquisar esse nome. E o que é legal é que esse livro tem umas onomatopeias que vão se repetindo e as crianças adoram. Inclusive o bebezinho também gostou da leitura desse aqui. Na hora que os cabritos vão atravessar a ponte, tem o barulho das patinhas deles. O livro já tá cheio de marca de comida, gente, olha. A criança tá almoçando, às vezes eu tô lendo pra elas, aí o meu filho, aí aponta o dedo e mancha o livro, né? Acontece. Então, assim, todas as vezes que um cabrito vai atravessar a ponte, as ilustrações não são muito boas, tá, gente? Aparecem as onomatopeias assim, patim, 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 patim. E aí chega o ogro e diz, quem está fazendo patim, patim, patim na minha ponte? O cabrito cabritão pequeno. Então, é o cabrito cabritão pequeno, o cabrito cabritão médio e o cabrito cabritão grande. Então, é o cabrito cabritão pequeno. Aí na hora que é o cabrito cabritão médio, o cabrito cabritão médio. E depois, o cabrito cabritão grande. A criançada ama isso aqui. Então, Cabritos Cabritões, da Olala Gonzalez. Tá? As crianças adoraram também. E uma observação. O meu menino de 2 anos não gosta muito de variar livro, né? Então, assim, eu tentei ler esse aqui pra irmã dele, aí ele já chegou querendo tirar o livro da mão. Não, esse não, leia o... Como é que ele se refere a esse livro? Leia o da vovó. Aí eu, filho, a sua irmã quer ouvir esse livro aqui. Então, depois que a mamãe lê esse, eu tive que falar muito sério com ele. Eu sempre tenho que falar muito sério com ele no começo de um livro novo, porque ele quer tirar o livro da mão, ele começa a fazer escândalo. Então, eu consegui amansar a fera, né? E aí, quando ele ouviu a história e ouviu o patim, 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 ele acabou gostando e depois só queria esse. Então, às vezes é preciso ser bem explícito com a criança mesmo, né? De que não, você vai ler pro irmãozinho dela e ela vai ter que ouvir, né? Então, depois você lê o que ela quer. E deu certo. Quero indicar também, com muito carinho, porque eu amo esse autor. Nossa, o Tommy DePaula é maravilhoso. Eu gosto de tudo que ele faz. Pena que eu tenho tão pouca coisa dele, porque é difícil de achar. E é meio caro também. Esse aqui eu consegui comprar na estante virtual, tá? Então eu paguei, sei lá, R$30 nesse livro aqui. É usado, mas tá novinho. E apesar de ser um livro em inglês, ele é livro-imagem, tá? Então, Pancakes for Breakfast. Muito bom. Eu vou mostrar pra vocês. Sempre quis ver esse livro por dentro, gente. Então, eu fiquei muito feliz quando eu achei à venda na estante virtual. Então, é a história de uma senhorinha que acorda pensando em comer panqueca. O primeiro pensamento que lhe ocorre... Olha que gracinha as ilustrações dele. Ela acorda já com o pensamento na panqueca, né? E aí ela pega o livro de receita e vai ver como é que se faz a panqueca. Aqui tem uma receita verdadeira de panqueca. Só que aí, conforme ela vai fazendo a panqueca, vão faltando os ingredientes, né? E aí ela vai buscar, né? Por exemplo, a galinha, quer dizer, os ovos, né? Não tem ovos, aí ela vai ao galinheiro, daí ela pega os ovos, daqui a pouco falta o leite, aí ela vai ao curral, tira o leite, né? Já é bom pra mostrar pra criança, assim, de onde vem cada coisa, né? Aquela tirando o leite. Aí, o vocabulário você pode explorar muito. Ela está ordenhando a vaca, né?
E daí ela vai fazendo a panqueca, né? E aí, de repente, ela se dá conta de que faltou a calda, né? Eu falo que é a calda de caramelo, mas aqui é o tal do maple syrup, que os americanos adoram, né? E aí ela vai à vendinha, né, e tal. Quando ela chega em casa, os animais, o cachorrinho e o gatinho reviraram tudo, né? Quebraram os ovos, derrubaram o leite. E aí o que ela faz? Espertamente, vai comer panqueca na casa do vizinho. E come todas as panquecas e o vizinho fica sem nada. E aí ela termina feliz e contente, com a barriguinha cheia, né? E aí o quadrinho no final, se você tentou e não conseguiu, tente outra vez. Então, lindo, maravilhoso. Eu sempre quis ter esse livro, foi muito bom. Então, fique de olho na estante virtual, procure no Mercado Livre. E se você pode gastar um pouquinho mais, compre na Amazon, tem esse livro. Não precisa comprar capa dura, se tiver capa mole, compra, que é sempre mais barato. E aí vem também um livro que eu fiz uns stories lendo pro Francisco, esse livro. Ele achou muito engraçado por causa das vozes que eu faço. Esse Quero Meu Chapéu de Volta. Gente, esse livro é muito engraçado. E eu tinha já visto alguma coisa sobre o John Klassen, eu não sei se se pronuncia assim. Eu assisti uma entrevista com ele, uma palestra dele no TED Talk, mas eu não lembro como é que ele falava o próprio nome. John Klassen. Eu sei que ele ele já ganhou alguns prêmios e tudo, né? Peraí. Não, o John Klassen é o ilustrador. É porque eu tô pensando no outro livro aqui chamado Sam and Dave Cavaram um Buraco, e que o John Klassen ilustrou. Mas aí quem escreveu o outro foi outro autor. Ah, enfim, confundi aqui. Quem ganhou o prêmio foi o outro autor, tá, gente? Não foi ele, não. Mas, enfim, é um livro bem legal, bem engraçado. E o que é mais legal aqui pra você explorar são as vozes, tá? Então, assim, o urso perdeu o seu chapéu, né? Então, a voz que eu faço é assim: meu chapéu sumiu, né? Porque o urso, gente, o urso é grande, vagaroso, né? Então ele tem que ter uma voz assim, mais lenta. E ele é meio lento, vocês vão ver, né? Que nem eu, assim. Então, ele tem que ter uma voz assim mais lenta, né? Então, meu chapéu sumiu, quero meu chapéu de volta. Aí ele vai encontrando os animais, né? Você viu meu chapéu? Aí a raposa: não vi seu chapéu. Tudo bem, em todo caso, obrigado. Aí ele vai, né? Você viu meu chapéu? Olha a repetição, né? A repetição para criança pequena, muito bom. Aí um sapo, né? Não vi nenhum chapéu por aqui. Tudo bem, em todo caso, obrigado. Aí, você viu meu chapéu? Aí o coelhinho: não, por que está me perguntando? Não vi seu chapéu. Não vi chapéu nenhum em lugar nenhum. Eu jamais roubaria um chapéu. Não me pergunte mais nada. Tudo bem, em todo caso, obrigado. Aí o sonso do urso continua sem perceber que ele viu o chapéu dele. Aí a história vai um pouquinho longa, eu não vou ler ele todo, mas é muito engraçado. É muito engraçado. E a minha filha de 3 anos e meio, assim, eu tive que falar pra ela qual que é o negócio da história, que o urso come o coelho no fim das contas, né? E aí agora na hora que chega no final do livro, né, e o urso tá com essa cara assim de satisfeito, né? A minha filha fala: ele comeu o coelho. E esse ilustrador, o John Klassen, eu vou mostrar outro livro aqui dele, que ele ilustrou. É Mac Barnett, gente, o autor que eu tava tentando lembrar o nome. O próximo livro que eu vou mostrar foi escrito pelo Mac Barnett e ilustrado pelo John Klassen. Sempre nos livros do John Klassen tem uma página, geralmente uma página dupla, geralmente não, sempre uma página dupla, em que rola uma troca de olhares. Aqui, assim. Sempre tem isso. Então eu já faço com as crianças, né? Troca de olhares. Aí a gente troca olhares, assim. É legal. O próximo livro também é ilustrado pelo John Klassen. E se chama Triângulo. Esse aqui é da editora Salamandra. Tá? Triângulo. Qual que é a história? Né? Um triângulo
decide pregar uma peça no amigo quadrado. E aí, ó, as frases são curtinhas. Esse aqui é um livro muito bom, eu tenho lido muito antes de dormir, porque leva 6 minutos para ler esse livro. Então ele decide pregar uma peça no amigo, né? E aí ele vai, e aí ele mora numa casa em forma de triângulo, com a porta de triângulo. E aí a historinha tem uma cachoeira aqui, que as crianças adoram ficar olhando essa imagem aqui da cachoeira. O que eu não gostei muito nesse livro? O tradutor, aqui no diálogo que há entre o triângulo e o quadrado, o tradutor foi um pouquinho informal demais, assim. Eu acho que não precisava, né? Então o diálogo é assim. Então o narrador: o quadrado tinha medo de cobra. Aí o quadrado diz: oh não, disse o quadrado. Vai embora, sua cobra, sai da minha porta. Não custava nada ter colocado um vá embora, saia da minha porta, né? Tanto que eu leio assim para as crianças. Porque isso aqui não tá em segunda pessoa, então, enfim. Então foi só isso que eu não gostei, tá? Eu acho que a linguagem deve ser, sim, parecida com a linguagem do dia a dia, né? Mas não deve ser nada erudito para criança pequena, mas não custava nada ter colocado o verbo aqui na forma correta, né? Então, só isso, só essa ressalva, tá? É um livro bem tranquilo, engraçado. E no final o triângulo e o quadrado dão tchau, né? Então, ou seja, eles fizeram as pazes de novo. Então as crianças dão tchau pra eles. Tchau! Aí fala: agora todo mundo vai dormir. Boa noite. Tchau. Esses foram os livros novos, tá? Que eu nunca tinha falado deles aqui. Tem mais um livro aqui que é novo, só que como eu comecei a lê-lo há 2 dias, eu vou deixar isso mais pro final. Os outros que eu vou mostrar, eu já mostrei em outros episódios. Eles continuam sendo queridos das crianças, então eu vou mostrar de novo, só não vou me demorar muito neles. Então, A Galinha Ruiva, da Editora Moderna, é uma história rimada. O Henrique ama esse livro. A Esther também gosta muito, principalmente da parte da cozinha, porque ela ama cozinha, então essa parte assim da galinha cozinhando, ela gosta muito. Mas eu acho que por ter um porquinho e um patinho, o Henrique se identifica, sei lá. Principalmente com o porquinho. Então ele gosta bastante, tanto que ele chama esse livro de O Livro do Porquinho. Então, mães de meninos aí podem ficar ligadas que esse livro aqui pode agradar o seu filho, tá? Então, é uma história também tradicional, né? A história da galinha ruiva. E as crianças adoram, tá? Editora Moderna. Podem dar uma olhada em outros volumes dessa coleção também, que são todas histórias rimadas. A única que eu não gostei foi a da Chapeuzinho Vermelho, tá? Todas as outras eu gostei. E eu não gostei da Chapeuzinho por causa da versão da história mesmo. E também por causa das ilustrações, que eu achei, sei lá, o lobo mau, assim, meio com os trejeitos, assim, meio estranhos, não sei, eu não gostei. Os Três Ursos eu já cansei de mostrar, esse livro continua sendo um dos favoritos das crianças. Ele tá meio caro, aliás, ele nunca foi barato. Eu lembro que na época que eu comprei, eu já achei ele meio salgadinho, porque ainda tem o frete, então ele sai uns R$70 esse livro aqui. Só que, gente, é aquela coisa. As crianças gostam tanto, e você vai ler esse livro por tanto tempo, que eu acho que, assim, mesmo pra quem tem que fazer um pouquinho mais de conta pra comprar livro, eu sei que tem muita gente nessa situação, mas você pode parcelar, sabe? Investir numa coisa que as crianças vão ler por muito tempo. E, ó, capa dura, sabe? Um livro que vai durar, né? Eu amo capa dura, então, assim, eu acho que vale muito a pena. Pra quem não viu ainda por dentro, ficam aqui algumas imagens, né? Todo livro que tem enumeração, contagem, né? Então, assim, 3 camas, 3 cadeiras, 3 tigelas, as crianças amam, né? Então, não é à toa que essa história faz tanto sucesso, né? E os 3 porquinhos também, por causa dessa enumeração do 3. Então aqui, né, as ilustrações são bem bonitinhas e as cores também, essa paleta pastel aqui, bem legal. Eu
eu indiquei no curso uma coleção de contos de fadas para bebezinho, porque esse aqui é um livro que eu indico para qualquer idade, assim, é bem legalzinho. Só que para bebezinho, que às vezes vai rasgar a página, né? Tem uma coleção, tem uns volumes ali da Melhoramentos, eu vou pegar para mostrar para vocês. Tem a Cachinhos Dourados também. Esse aqui. Tá? Esse aqui, você vê, as páginas são cartonadas, né? Então é bem bom para bebê. E aí uma seguidora tinha me questionado assim, Marcela, a história de Cachinhos Dourados dessa coleção que você indicou, termina assim mesmo? Aí eu me lembrava da história e falei, sim, termina, né? Na minha imaginação, na minha memória, terminava com Cachinhos Dourados saindo correndo, né? Que é como a história acaba mesmo, tá? A Cachinhos Dourados sai correndo. Depois que eu fui me dar conta de que a história aqui tem uma página a mais, com uma coisa que não tem na história, que os ursos conversando. Quem será aquela menina? Perguntaram-se os ursos. Amanhã cedo, na hora do café, vamos colocar uma xícara a mais na mesa, disse o bebê urso. Quem sabe ela volte. Aí a mãe questionou, achou estranho esse final, e na hora de responder eu não me atentei que tinha essa página aqui, porque eu parei de ler o livro aqui, gente. Na hora que ela sai correndo, né? Você vê, né? Não percebi que tinha esse final aqui. Então, só pra esclarecer, né, que o final aqui tá um pouco diferente, só que é só você não ler, tá? Se você não gostou desse final aqui, termina quando a Cachinhos Dourados sai correndo. A ilustração não é assim um primor, mas esse ilustrador Atílio é bem respeitado, tá? Ele é italiano. As ilustrações não são muito realistas, mas também não são grotescas. Você vê que elas são infantis, né? São infantilizadas, né? Mas, enfim, eu achei pra bebezinho assim, eu achei legal. Por isso que eu indiquei no curso, tá? Tá vendo? No curso vocês veem umas coisas que vocês não veem por aí. Dessa coleção da Edelbra também, os meninos... A Esther esse mês pediu muito essa história aqui, João e Maria. Tem mais texto, viu? É bem mais texto que o de Três Ursos. Só pra vocês terem ideia. Vou pegar uma página aqui. Aqui, ó. Exemplo de uma página pra vocês verem. Então, assim, o que acontece? A Esther, com 3 anos e meio, já consegue ouvir esse livro do começo ao fim. O Henrique não. O Henrique já, depois de um tempo, ele levanta, sai andando. Antes de dormir, eu resumo. Porque senão eu fico uma hora e meia lendo, aí não dá, né, gente? Eu leio, antes de dormir, eu leio por 20 minutos, tá? Mais que isso eu não dou conta. E eu percebo que minha filha não fica muito satisfeita quando eu resumo, não. Mas eu explico pra ela, filha, olha, já tá tarde, agora a mamãe não vai ler, a mamãe vai contar, tá bom? Mostrando as ilustrações. Ela aceita, né? Meio assim. Mas depois eu vou tentar ler as perguntas de vocês, tá, pessoal? Podem ir colocando aí. Então, o João e Maria também da editora Edelbra, tá? Parente aqui dos Três Ursos. E esse mês teve um resgate. Um livro que eu lia muito pra Esther quando ela tinha 2 anos e meio, que ela amava, que é esse aqui. Ratinha da Cidade, Ratinho do Campo. Muito legal, esse livro da Ciranda Cultural, é um livro bem barato. Aliás, esse mês eu pretendo divulgar para vocês alguns livros da Ciranda Cultural que eu comprei para testar, né? Porque são muito baratos. E eu sei que muita gente procura isso, né? Fala, Marcela, meu filho tem 1 ano e meio, meu filho tem 2 anos, e eu não posso comprar um livro caro. Então, assim, será que não aproveita nada da Ciranda Cultural, do autor do livro? Gente, aproveita. E como é que você tem a dica de que vai aproveitar? Pela ilustração. Porque se o texto for muito ruim, pelo menos a ilustração você aproveita, tá? Então eu não condeno, não digo, não compre nada da Ciranda Cultural porque não presta. Não, né? Não é uma editora, assim, referência em cuidado editorial, tá? Tanto que esse livro aqui tinha um errinho de português ali no final que até eles consertaram. Eu comprei um livro desse mais novo e eu vi que eles consertaram. Era nessa página aqui, ó. Aqui. Eu tô com a edição mais nova. Então, nessa página, a frase era assim: e seguiram para casa depois de uma viagem de que ficaria sempre na memória. Era assim que estava escrito. E agora não tá mais assim,
né? Uma viagem que ficaria sempre na memória. Então, assim, acho que vale muito a pena. Esse livro especialmente, que é capa dura, é muito legal. O livro tem alguns recortes, tá? Esse aqui é do livro mesmo. Então, eu lia muito pra Esther quando ela tinha 2 anos e meio. Daí deu saudade, ela começou a pedir esse livro aqui de novo. Na verdade, não. Não é que ela começou a pedir de novo do nada. Vocês lembram que eu falei que eu dei uma bagunçadinha no meu rodízio? Que eu costumava deixar apenas 4 livros disponíveis por semana, né, no rodízio. Ao mês eu trabalhava 12 livros, mas por semana eu deixava só 4. Eu comecei a perceber uma perda de interesse das crianças, elas não estavam mais procurando os livrinhos, aí eu falei, não, vamos mudar isso aí então. Peguei um monte de livro, levei pra sala, deixei lá. Só que, como eu disse, a gente acabou lendo só 12, né, a gente acabou lendo 12, que já era o tanto que a gente lia mesmo. Só que como ficaram muito mais livros disponíveis, inclusive esse, ela viu e se lembrou, né? Daí deu saudade, daí ela começou a me pedir pra eu ler esse aqui. E aí eu li algumas vezes esse mês pra ela, esse aqui de novo. Matou saudade, muito bom, é muito legal isso. E aí eu vou mostrar pra vocês o livro que eu comecei a ler há 2 dias e que a Esther amou, eu ainda não tinha lido esse pra ela, que é esse aqui, Onde Vivem os Monstros. Esse livro você não encontra mais em português pra comprar. Se você encontrar, você vai encontrar por R$200. Então, o que eu fiz? Seguindo a dica da Mariana Hitzman, colei a fita washi. Só que assim, como eu não tenho mais tempo para ficar digitando a tradução e colando em cima do texto em inglês com a fita washi bonitinho, o que eu fiz com a fita washi? Eu colei a fita e escrevi a tradução por cima, porque é pouco texto, então deu para fazer. E como é que eu vi a tradução? Lá no YouTube tem alguns vídeos de pessoas lendo esse livro em português. Né? Porque tem alguns sortudos aí no Brasil, a Luciana Lachance é uma delas, que tem esse livro em português. Antes da Kozak Naif fechar, né? E nunca mais reeditarem esse livro ou reimprimirem, né? Esse livro. Então, algumas pessoas gravaram a leitura desse livro aqui no YouTube. Daí eu fui ouvindo e copiando a tradução, né? E a Esther amou. O Henrique também gostou, mas a Esther gostou muito mais. Eu acho que o Henrique, assim que ele se familiarizar mais com o livro, ele vai passar a gostar muito também, porque é um menino, né? O protagonista é um menino. Então, aqui, ó. Esse livro, gente, foi eleito por uma revista, agora eu não lembro qual foi, como o melhor livro ilustrado de todos os tempos, né? Pode ser um exagero, mas assim, o que é a grande virtude desse livro? Ele mostra o poder de um livro ilustrado, né? Como uma história simples, mas bem contada e bem ilustrada pode tocar você de uma forma, assim, única, né? Então, esse livro explora todo o potencial, assim, de uma história ilustrada. Eu, como boa sanguínea, né, quando chega na página final, assim, eu dou aquela choradinha básica, assim. Como eu já li algumas vezes, eu não tenho me emocionado mais como foi no início, mas a primeira vez que eu li esse livro, eu tive uma rasteira do livro, né? Até então o livro tava assim, divertido, legal e tal, mas aí chega nessa última pagininha aqui, você vê, né? Você fala, tá, entendi. Então, façam isso, tá? Comprem o livro em inglês mesmo, comprem a fita washi, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver, cadê ela? Essa fita de artesanato aqui, essa que eu vou mostrar pra vocês é roxa, mas ela tem várias cores. Então, ela é uma fita de artesanato, o nome dela é washi, eu nunca sei se a pronúncia é essa, mas eu falo assim. W-A-S-H-I. W-A-S-H-I. Fita washi. Então, ela cola sobre o papel e não danifica o papel na hora que você a arranca. Mas cuidado com isso, tá? Porque eu fui arrancar esse livro aqui, tem uma página um pouquinho mais áspera. Então, acabou que ela aderiu um pouquinho melhor do que o normal. Então, na hora que eu fui arrancar para trocar a tradução, que eu tinha errado um negócio, aí eu fui trocar, deu uma rasgada, não chegou a rasgar,
puxou um pouquinho do papel, sabe? Então, cuidado, né? É fita wash, mas na hora de tirar, tire com delicadeza para não danificar o papel que tá por baixo. Então, fica aí a dica, né? Cabe a tradução aqui, tranquilamente. Então, é esse aqui. Se você não é um sortudo que tem Onde Vivem os Monstros em português. O autor, lógico, é o Maurice Sendak. Tá bom? Então, esses foram os livros do mês. Eu espero que sirva de inspiração aí pra vocês. A fita é a fita wash. Deixa eu ver se eu consigo... Fita... wash. Tem gente que fala fita wash tape. Mas é fita wash, né? Ou então wash tape. Então, gente... eu gosto muito de gravar esses episódios porque o tipo de pergunta que eu mais recebo nas caixinhas é assim... livro pra menina de 4 anos, livro pra menino de 2 anos, livro pra bebê. Então aqui, nesse episódio, eu já aproveito e mostro pra todo mundo. Eu não mencionei o Francisco nesse episódio, né? Que é o bebê de 9 meses. Por quê? Porque o Francisco tem ouvido a leitura pros mais velhos. Esse mês eu tive muito trabalho, então assim, eu não tive muito tempo pra ler pro Francisco individualmente, então acabou que ele ouviu a leitura pros irmãos. Consegui sim ler pra ele, especialmente nos finais de semana, quando os irmãos vão pra casa da vovó. E aí eu fico mais tempo com o Francisco, acabo lendo mais pra ele. Mas no mais, o que eu leio pro Francisco? Ou Estou Aqui, né? Pra variar. Até hoje eu leio isso aqui pra ele. E aquele que eu não vou mostrar aqui, que vocês já sabem, que é o Rima Pra Cá, Rima Pra Lá, que é um livro que sumiu, né, do mercado, não se encontra mais. Mas continuo lendo pro Francisco também. E leio os livros de histórias, né, que eu leio pros irmãos. Bom, agora vamos à segunda parte do vídeo. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu quero responder algumas perguntas de vocês. Sobre o meu marido. Eu sei que chegou muita gente nova, então se você ainda não sabe, o meu marido teve um AVC no dia 5 de dezembro do ano passado. E foi um choque, claro, né? Foi uma coisa assim completamente inesperada e bastante grave, né? Então a narrativa tá no destaque Ajude. Então se você quer ouvir a história, tá lá. Não vou recontar aqui. Mas o fato é que a sequela que ele ficou foi na deglutição. Ele ficou com várias pequenas sequelas, né? Então ele, durante muito tempo, ele não conseguia andar direito, ficava caindo pro lado, né? Não conseguia fazer os movimentos mais com as mãos com precisão. E a sequela, na visão também, ele ficou com sequela na visão. Ficou com um pouco de estrabismo. O estrabismo está quase 100% né, restabelecido. A gente só percebe que o olho dele está um pouquinho mais parado, igual ao meu, né? Pra você ver, gente, né? Almas gêmeas, né? Até o meu estrabismo agora ele puxou. Que eu não tenho estrabismo, eu tenho o que eles chamam de lazy eye, né? O olho um pouquinho mais demorado, que foi justamente o que ele ficou. Só que a sequela mais grave que ele ficou foi na deglutição, que ele não conseguia deglutir nada, nem saliva, nada. Então ele teve que fazer a gastrostomia e passou a usar a sonda, né, se alimentar por sonda. E isso foi muito grave, né, gente? Assim, a pessoa fica muito fragilizada, a gente teve muito medo de que ele entrasse em depressão. Mas graças a Deus ele, apesar de alguns dias ele ficar muito pra baixo, muito derrubado, a gente percebia. Meu marido é muito alegre, então assim, a diferença foi muito grande, né? Na casa, em geral, assim, no clima da casa, assim, a diferença foi muito grande. Mas ele, na medida do possível, ele tentava, né, ficar alegre, né? Ou pelo menos não deixar a coisa tomar completamente, né, a cabeça dele. Os médicos nunca davam uma perspectiva concreta pra gente da recuperação dele quanto a isso. A única coisa que eles diziam era assim: ele vai recuperar alguma coisa da deglutição. O que a gente não pode dizer é quanto e nem quanto tempo vai levar. Então pode ser que ele fique 1 ano com a sonda, pode ser que ele fique 6 meses, né? Nenhum médico deu uma perspectiva pra gente de menos de 6 meses.
Então a gente já estava conformado, na minha cabeça ele já estava, ele ia ficar 1 ano, né, sem conseguir engolir. Sessões de fono, 3 vezes na semana, né, primeiro era todos os dias, mas depois a gente passou para 3 vezes na semana. Uma fono maravilhosa, uma pessoa assim que foi... Aliás, esse evento é pontilhado assim da mão de Deus, assim, cuidando das coisas pra gente. Então, a fono muito, muito, muito boa, né? Não me ocorre que é uma palavra melhor pra ela. Muito pulso firme, né? O que meu marido tava precisando mesmo, ela não alivia, ela pega pesado com ele. E aí ela fez alguns testes de deglutição com ele ao longo do tempo, né? Pra ele engolir danoninho, né? Tentar engolir uma coisa assim mais pastosa, ele não conseguia. Ele se engasgou algumas vezes com... Não, perdão, engasgar com água foi antes da gastrostomia, né? E, gente, esse engasgo não é um engasgo comum, gente. É uma coisa terrorífica. É assim, é horrível, porque é como se a pessoa estivesse afogando mesmo. Então a pessoa fica desesperada, assim, sabe? Fica assim... Sabe? É horrível, horrível, horrível. Então a gente passou momentos, assim, de terror mesmo, alguns dias aqui. Mas, enfim, o que acontece? Há 15 dias, a fono pediu para ele refazer o exame de... Perdão, há um pouco mais de 15 dias, ele refez o videodeglutograma, que é o exame para ver o movimento da deglutição como um todo, né? E aí constatou-se que a epiglote tinha voltado a funcionar, né? Que o movimento estava normalizado e tudo, o que foi uma maravilha, foi uma notícia maravilhosa. Mas ele ainda não conseguia engolir por causa de questões neurológicas, né? Então, assim, de tanto cuspir, ficar cuspindo, ele meio que esqueceu como é que engolia. Então, ele não conseguia engolir. E aí a fono foi aos pouquinhos, né? Forçando não, assim, fazendo o que tinha que fazer, né? E aí um dia ela chega e tenta fazer o teste com o danoninho. E aí não deu certo, né? Ele cuspiu o danoninho. No dia seguinte... Não, peraí, parece que o teste com o danoninho foi numa sexta. Na segunda-feira, ela fez alguns testes, né? E falou, ó, hoje você vai tentar engolir sólido. E aí foi aquela tensão, né? Aí ela falou, você tem aí biscoito de polvilho, alguma coisa assim? Aí tinha um biscoitinho de polvilho, a gente pegou. E aí foi aquela tensão total. E aí ele começou a mastigar e engoliu, né? Conseguiu engolir o biscoito. Aí foi assim, né? A gente começou a chorar e aquela emoção, né? E tudo. E foi muito emocionante mesmo. Eu até tirei uma foto do biscoito de polvilho pra postar nos stories pra vocês. Só que assim, ia ficar muito do nada, né? Pra quem chegou, então, principalmente. Então eu falei, não, eu vou esperar um momento que eu possa contar a história inteira. E aí ele conseguiu engolir, então, o biscoito de polvilho. Continuava sem deglutir sem deglutir líquidos, né? No dia seguinte ele experimentou mais uma coisa sólida, tinha que ser um tipo específico de sólido, não podia ser uma coisa que se farinhasse, né? E aí eu fiz uma panquequinha de banana. Lembra da história da panquequinha de banana que eu fiquei falando nos stories? Pois esse é um dos motivos que eu fiquei falando também da panquequinha, porque foi um dos primeiros alimentos que meu marido voltou a comer. E aí conseguiu engolir a panquequinha de banana, e aí foi outra festa, né? Só que ainda não conseguia engolir saliva, né? Continuava cuspindo. E aí a fono falou, olha, você vai começar a desmamar da sonda agora. Eu quero você comendo, né? Então você vai comer no café da manhã, no almoço, no jantar. Vai ter que continuar tomando a dieta, né? A dieta da sonda, porque senão pode ter perda calórica. Mas eu quero você desmamando, né? Ela falou assim. E aí ele começou a comer. Aí teve uma noite que a gente pediu um japonês aqui, daí ele comeu sashimi só, né? O dia que ele comeu uma coxinha de frango, ele começou a chorar. Foi a primeira vez que ele chorou, das outras vezes foi a gente que chorou. Mas aí, quando ele comeu a coxinha de frango, que ele sentiu o gosto de carne de novo, né? Ele ficou muito emocionado mesmo, porque ele já estava realmente acreditando que podia ser uma coisa para sempre, assim. Que ele não ia voltar a deglutir nunca mais, né? Então foi isso. Aí, há 15 dias,
a fono resolveu fazer um teste com água, né? Perdão, antes ela começou a fazer teste com suco e o espessante, né? Então ela colocava o espessante e aí quando colocava o espessante ele conseguia engolir, gente, muito lentamente, né? Assim, a pessoa leva, você vê que ela tá tendo que empurrar o negócio mesmo, né? Então para tomar um golinho de nada ele leva um tempão, assim, mas a coisa passa. E aí com o espessante ele começou a engolir o suco, né? Então, até o dia que chegou o teste com a água. E, gente, água, por incrível que pareça, assim, é o negócio mais perigoso que tem pra tomar. É perigoso mesmo. É perigoso a pessoa afogar, né? Como eu falei. Então, assim, você tem que ter um movimento completamente consciente do que você tá fazendo, né? É você botar o líquido na boca e sentir ele passando por aqui. Você imaginar o movimento, né, da sua epiglote, ele descendo pelo... É uma coisa assim, pelo esôfago, né? Você tem que ter concentração total, assim. Mas ele conseguiu engolir água, né? E aí foi, vamos dizer, o teste final, né? De que a deglutição dele voltou. Graças a Deus, a deglutição dele voltou. E voltou em menos de 4 meses, o que eu considero, e os outros também consideram um milagre, porque a perspectiva era de 6 meses, 1 ano, para que ele começasse a engolir de novo, né? Contribuíram para esse milagre, além das orações, né, das nossas e das de vocês. Contribuiu também para isso um tratamento que ele fez em São Paulo com o Dr. Fábio Bekele, um tratamento chamado REAC. Eu, inclusive, chamei o Dr. Fábio para fazer uma live sobre esse tratamento, porque pode ajudar muita gente que está com comprometimentos motores, né? O REAC é uma terapia, é uma neurobiomodulação, né? Então, é uma coisa que melhora, assim, vamos dizer, melhora o seu cérebro como um todo, né? E ele tem uma indicação específica para deglutição. Então, com certeza ajudou na recuperação do meu marido. E, especialmente na parte motora, foi uma coisa... Gente, meu marido usou essas palavras. Meu marido não é de falar que algo é milagroso à toa, assim. Ele falou assim, Marcela, é milagroso o negócio. Assim, eu estava eu tava na sessão, não conseguia fazer um determinado movimento. Isso foi em São Paulo, então eu não estava com ele, né? Ele teve que ir com o meu sogro. Ele estava na sessão, não conseguia fazer um determinado movimento. Foi só fazer a aplicação, ele conseguiu fazer na hora. Então, eu vou chamar o Dr. Fábio para falar sobre esse tratamento, porque tenho certeza que vai ser útil para muita gente. É só em São Paulo, então tem que ir para São Paulo para fazer. Então é isso, gente. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa aqui. Ele continua, então, né, muito lentamente, né, engolindo, né, aprendendo a engolir de novo. Já passou uns sustos aqui na gente, engolindo água, porque às vezes ele vira o copo com muita rapidez e acaba engolindo muita água e aí não desce, aí volta daquele jeito, né? Acordando a casa inteira, né? É horrível, gente, é horrível. Não queiram saber o que é esse engasgo, é horrível mesmo. E aí, então, espero dar notícias boas para vocês daqui a uns 15 dias, que o gastro falou que se ele continuar melhorando, ele pode tirar a sonda em 15 dias. Então, é isso. Muito obrigada a todos vocês que rezaram pelo meu marido, que contribuíram para a vaquinha, que fizeram doações, que me mandaram mensagens de apoio. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Tenho certeza de que isso contribuiu para a melhora dele, tá? Bom, já tem um tempão que eu tô aqui falando sem parar, vai dar 1 hora. Deixa eu ver se eu consigo responder aqui. Vou voltar lá do início para ver se tem alguma pergunta que eu consiga responder, tá? Tô passando aqui, vamos ver. Eu sei que eu vi alguns comentários ou perguntas aparecendo, vamos ver. A Nilmara falou da forma como eu leio, né?
É engraçado, assim, porque eu nunca fui um talento vocal, não, gente. Eu acho que vocês são muito bondosos. Ai, vai ter feira da Unesp, eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver, Priscila, eu me recuso. Não posso gastar mais com livro. Mentira, vou acabar vendo. Então, né? Aproveita a feira pra ver esses livros da Edelbra, que são livros mais caros. Talvez vocês consigam comprar com desconto lá. Então, essas edições bem podiam ter um precinho melhor, né, gente? É uma das únicas em português que a gente encontra ilustradas, assim, de contos de fadas, né? O livro do Um Dia na Vida de Amos Magui também. Eu sei que é Amos Magui, mas eu falo Amos, porque eu quero. A Princesa e o Sapo da Débora também vale a pena? Vale. Todos esses da coleção Meu Primeiro Clássico da Edelbra valem a pena. A Edelbra tem uma outra coleção chamada... Eu não me lembro agora. Quem foi que disse? Uma coisa assim. Cuidado para não comprar achando que é a coleção Meu Primeiro Clássico, porque aí já são versões mais antigas dos contos de fadas, então tem umas coisas assim que os pais não vão gostar muito, não. Eu comprei o da Chapeuzinho Vermelho e assim, vai ficar para estudo, para assim, registro histórico dos contos de fadas. Eu não vou ler para minha filha, porque rola um striptease lá da Chapeuzinho. As versões mais antigas, o pessoal às vezes fica falando assim, essas versões são as originais. Eu falo, gente, se vocês pegassem as versões... Primeiro que a gente não sabe qual que é a versão original, porque é da tradição oral, a gente não sabe exatamente qual é a versão original. Mas quanto mais você vai voltando no tempo, mais desagradáveis as histórias vão ficando, tá? Então, assim, as versões dos irmãos Grimm já são muito refinadas, assim. Né? E eles foram refinando a cada edição. Sempre que vocês virem invocações a Deus, né? Quando João diz para Maria, confie em Deus, né? Isso aí foi aparecer lá pela 4ª edição dos Contos Maravilhosos e Domésticos, né? No começo não tinha isso, não, né? Então, versões originais não nos agradariam, pode ter certeza disso. Acho que não tinha pergunta não, gente, era só comentário. Tem uma aqui. Meu filho também faz outro tipo de bioneuromodulação com tratamento chamado neuroacústica. Milena, não conheço. Não conheço, é interessante. Eu sei que eu quero fazer essa neurobiomodulação em algum momento, porque é para estresse também. E depois desses 4 meses que eu passei aí, eu preciso. Se não fossem algumas coisas na minha vida, assim, tipo, o meu trabalho, né? Eu trabalho aqui com vocês, eu teria pirado, gente. Eu teria pirado. Não foi fácil, não. A pronúncia do meu sobrenome é Saint-Martin. Saint-Martin. Vai ter promoção da Edelbra? Não, peraí. Esses livros não estão na promoção da Edelbra. Eles já divulgaram a lista. Que pena. Insight Cultura, não sei se as edições da Wish são boas. Não sei, mas assim, eu nem comprei porque eu desconfio quando é muito barato. Eu desconfio um pouco. Eu tive uma surpresa com uma coleção de contos de fadas que foi bem barata e eu achei boa. A tradução eu achei boa. Vou mostrar pra vocês nos stories, mas não serve pra criança muito pequena, não. Tá. Então, pessoal, é isso. Quando terá curso? No final do mês de abril. Final do mês de abril. Esse mês de abril eu vou divulgar, eu vou fazer uma coisa bem legal no Instagram pra vocês. Então, mesmo quem não comprar o curso no final, vai aproveitar bastante coisa aí no meio do caminho, tá bom? Pessoal, então, muito obrigada a vocês por terem ficado aqui até agora. Hoje foi um episódio bem longo, mas muito sereno, não te imagino pirada. O que me salva é que eu tenho bom humor e eu sou sanguínea. Porque, assim, sanguíneo
Sanguíneo não fica magoado, né? Nem, enfim, sai rápido, né? Do estado. É ar, né? É ar. Sai rápido do estado de tensão, graças a Deus. Então, tá bom, gente. Fiquem com Deus e Deus abençoe muito a semana de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.